Você já esteve sentado próximo à janela de um avião, observando as nuvens lá fora, talvez hipnotizado pela vastidão do céu, quando de repente reparou em um pequeno buraco na parte inferior daquela janela dupla? Por que aquele defeito está ali? Ele foi esquecido? Seria uma falha? Ou seria talvez uma mensagem secreta da engenharia para quem realmente entende o que está acontecendo a 10 mil metros do solo? Neste vídeo, prepare-se para uma jornada em direção ao desconhecido. Vamos revelar o segredo por trás de um dos detalhes mais discretos e ao mesmo tempo vitais para a segurança de todos a bordo: o misterioso buraco na janela do avião. A história desse buraco é muito mais profunda do que parece. E ela começa com um desastre. Poucas pessoas sabem, mas os primeiros aviões comerciais com cabines pressurizadas revolucionaram a aviação nos anos 1950. A ideia era simples e ao mesmo tempo brilhante: tornar possível voar em grandes altitudes, onde o ar é rarefeito e a turbulência é menor, com muito mais conforto e segurança. Mas essa inovação escondeu um inimigo invisível. Em 1954, dois acidentes devastadores com o de Havilland Comet, o primeiro jato comercial, chocaram o mundo. Ambos os aviões explodiram em pleno voo, sem nenhuma explicação aparente. O mistério era tão profundo que os engenheiros desmontaram cada detalhe do avião, e foi aí que começaram a entender o perigo oculto nas janelas. A resposta estava justamente nelas: as janelas. No início, elas eram quadradas, e isso, como você verá, foi um erro fatal. Cada canto das janelas quadradas concentrava uma tensão gigantesca, devido à diferença de pressão entre o interior pressurizado e o exterior rarefeito do avião. Com o tempo, essas tensões criaram microfissuras e essas microfissuras levaram às tragédias. A solução? Tornar as janelas arredondadas, eliminando cantos onde as tensões se acumulavam. Mas, se as janelas arredondadas resolveram um problema, outro detalhe ainda permanecia: o pequeno orifício que você vê quase invisível na parte de baixo da janela interna. Ele está ali de propósito, e na verdade, ele pode ser o verdadeiro herói silencioso de toda a aviação comercial. Esse pequeno orifício, chamado oficialmente de orifício de equalização, ou breather hole, cumpre uma função vital para a sua segurança. Mas qual exatamente? Por que não apenas criar uma janela dupla selada e deixar por isso mesmo? Prepare-se! A resposta é mais fascinante do que você imagina. Primeiro, vamos entender como funciona uma janela de avião moderna. Ela não é feita de apenas um vidro, são na verdade 3 camadas. A externa, a única que realmente mantém a pressão do avião, a intermediária de proteção e a interna, a que você toca. A pressão do ar dentro da cabine, quando o avião está em altitude de cruzeiro, é muito maior do que a do lado de fora. Isso significa que as janelas precisam aguentar essa diferença de pressão sem ceder. Mas mesmo com toda a tecnologia, variações de temperatura, pressão e até mesmo o simples fato de o avião subir e descer rapidamente, podem causar acúmulo de condensação ou até quebra devido à pressão desigual entre as camadas do acrílico. E é aí que entra o orifício. Ele serve para equalizar a pressão entre a camada interna e a intermediária. Assim, toda a força da pressurização recai sobre a camada externa, a única realmente projetada para suportar tamanha diferença de pressão. Ou seja, se por algum motivo a janela externa falhar, a camada intermediária ganha tempo para suportar a pressão, permitindo uma resposta da tripulação. Além disso, o pequeno buraco permite que o vapor d'água que entra entre as camadas não fique preso, evitando que a janela fique embaçada ou com gotas de água entre as camadas, o que prejudicaria não só a visão, mas também a segurança em caso de necessidade de evacuação visual. Em resumo, sem esse defeito proposital, o risco de falha catastrófica seria imensamente maior. Há quem acredite que o buraco possa ter funções secretas, desde monitoramento da pressão interna por sensores ocultos até ser uma forma de monitorar microvibrações das janelas. Mas até hoje, as fabricantes confirmam apenas a função de equalização e prevenção de condensação. Claro, isso não impede que a teoria da conspiração esteja sempre à espreita nos fóruns da internet.
Alguns dizem até que, em voos extremamente longos, o buraco ajuda a evitar que as camadas internas sofram danos pelo calor gerado pelo atrito do avião com o ar. Mas, até agora, não há comprovação científica sobre essa função. O fato é, o orifício existe, é vital. E sem ele, talvez os voos comerciais modernos nem fossem possíveis. Imagine só, milhares de vidas em risco por causa de um detalhe de menos de meio centímetro. Agora, imagine um cenário hipotético. E se alguém tapasse esse pequeno buraco durante um voo? O que aconteceria? Segundo engenheiros da Airbus e da Boeing, tapar o buraco poderia fazer com que as duas camadas internas da janela acumulassem pressão e umidade, causando embaçamento súbito e, em casos extremos, até fissuras, que, em conjunto com uma falha da camada externa, poderiam acelerar uma despressurização de cabine. Portanto, se você é do tipo curioso que pensa em cobrir o buraco para ver o que acontece, não faça isso! Manter esse sistema funcionando perfeitamente é tão importante que existe uma rotina rigorosa de inspeções. Todo avião passa por verificações periódicas das janelas e qualquer microfissura, rachadura ou obstrução desse orifício pode significar a substituição imediata da janela. Existem normas internacionais, como a FAA nos EEUA e a EASA na Europa, que estabelecem exatamente como essas inspeções devem ocorrer, garantindo a integridade de cada voo. O engenheiro aeronáutico Bob Schick, da Boeing, diz: se não fosse por esse pequeno detalhe, provavelmente não teríamos voos comerciais tão seguros quanto temos hoje. É o tipo de coisa que ninguém vê, mas faz toda a diferença. Da próxima vez que você embarcar em um avião, sente-se na janela e olhe com atenção para esse pequeno buraco. Agora você sabe, ele não está ali por acaso. Ele é o guardião silencioso da sua viagem, o segredo vital da aviação comercial. E aí, você já tinha reparado nesse detalhe? Achava que era só um defeito ou desconfiava que havia algo muito maior por trás? Escreva nos comentários sua opinião, compartilhe esse vídeo com aquele amigo curioso que adora teorias de avião e não se esqueça, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para mais fatos misteriosos sobre o mundo à sua volta. E se ficou curioso com outras curiosidades de avião, como por que as luzes se apagam durante o pouso ou por que as janelas são arredondadas, é só clicar no próximo vídeo aqui na tela. Tem muito mais mistérios esperando por você. Até lá!